Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Isabela Godoy, eu sou assessora de investimentos aqui na XP e hoje a gente está participando da Super Live com Marco Aurélio Freire, gestor da Quineia, e Pedro Dre, gestor da Alcan. Eles vieram aqui conversar com a gente um pouco sobre previdência privada, mas mais focado em fundos multimercados. Tá? Hoje a gente distribui fundos das duas gestoras na nossa plataforma de previdência, são fundos excelentes. Então a gente trouxe eles um pouquinho para conversar com vocês, para que vocês entendam um pouco mais do mercado, principalmente de previdência. Tá? Então quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem mandar. A gente vai bater um papo aqui para conhecer um pouco mais eles. Tá? Então primeiro, obrigada pela presença de vocês. Obrigado, e eu vou deixar vocês se apresentarem em vez de eu apresentar. Então contem um pouquinho de vocês, por favor. Tá bom. Eu sou o Pedro Dre, eu faço parte da equipe de gestão macro da Alcan. O meu histórico no mercado financeiro já vem de bastante tempo, então eu estou no mercado há mais de 20 anos. Uma resiliência do Rio de Janeiro, a Alcan, a nossa sede é no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro tem uma tradição muito grande de banco de investimento, então a minha história foi muito originada em cima de banco de investimento no Rio. E desde 2006 eu fiz essa transição de tesouraria para gestão de recursos de terceiros. Tá? Então, desde então que eu posso dizer que eu tenho múltiplos chefes, né? A gente tem não só os nossos sócios, mas os clientes como nosso chefe. Então, é uma história de gestão que já vem desde essa época e é isso. Você entrou na época que era Brasil Plural. E aí depois tivemos... Na verdade, o meu histórico é do Banco Pactual. Eu trabalhei no BBM, no Banco Pactual, como eu falei, nos principais bancos de investimento do Rio de Janeiro. E fiz parte da 20 também, que foi uma gestora bastante relevante da parte de multimercados. E a Alcan, na verdade, ela surgiu de um spin-off da Brasil Plural, né? A gente entendeu que esse modelo de uma gestora independente é muito mais eficiente para o longo prazo. Então, você sair de dentro da estrutura de um banco fazia total sentido. E quando o Duda, que é o nosso CIO, nosso CEO, veio com esse projeto da Alcan, eu já conheci ele de bastante tempo, porque a gente já trabalhou junto durante mais de 10 anos no Banco Pactual, tanto na tesouraria quanto no Asset, e veio com essa história de gestor independente. A gente achou que fazia sentido se juntar para replicar o que a gente fez no passado, que foi um histórico que deu muito certo. Então, eu entrei na Alcan quando ela se tornou uma gestora independente, que foi ali no final de 2017, início de 2018. Sim, tá, legal. Marco? Bom, meu nome é Marco, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu já falo que minha história de profissão, na verdade, começou em 1994, porque quando eu estava escolhendo a faculdade. E isso foi importante, em 1994 foi o Plano Real. Então, foi bem marcante para mim quando a inflação de repente desapareceu no país. Então eu falo que justamente eu queria aprender na faculdade, eu queria entender mais como é que acontece esse processo de inflação, como é que é essa coisa de economia. E daí eu fui estudar isso. Também sou carioca, fui estudar na PUC Rio Economia e sempre essa coisa de inflação, juros, câmbio, que são os grandes preços da economia. E aí depois disso eu já vim direto para São Paulo, terminando o mestrado, vim trabalhar no Bank Boston, fui justamente trabalhar com essas coisas. É natural você começar numa mesa de renda fixa, você vai trabalhar com inflação, com atividade, com juros, isso que eu vou começar a fazer. E aí a primeira lição valiosa é que economia e mercado são duas coisas muitas vezes bem diferentes, você tem que saber quando comprar e quando vender. Cenário econômico é uma coisa, preço de ativo financeiro é outra, então eu diria que no Bank Boston foi essa lição valiosa. E depois disso que eu fiz na minha vida foi trabalhar com uma empresa estrangeira chamada Franklin Templeton, que é uma empresa bem grande mundialmente. Eu fui montar um negócio de multimercados neles. Aí montei esse negócio por 7 anos e as lições para mim foram sair desse mundo mais macro, desse mundo mais de economia, para um mundo mais micro. Então antes para mim era muito fácil olhar juros, moeda, que era o que eu tinha feito por profissão, por treinamento, mas eu não olhava muito a empresa da loja Gêner, a empresa Droga Raia. Então eu fui começar a entender um pouco mais, sair dessa coisa só macro, mundo micro, para juntar essas duas experiências. E finalmente, nos últimos 5 anos estou na Quineia, nessa jornada de construir dentro da Quineia a área de fundos líquidos, que a gente chama na Quineia, que é multimercado, renda fixa e ações. Então são essas áreas que eu trabalho nelas no meu dia a dia. Legal. Obrigada, gente. Eu queria começar falando um pouco sobre o que é um fundo multimercado. Né? A gente que está aqui sempre cara a cara com o cliente, a gente vê que está tendo um movimento muito forte do pessoal saindo da renda fixa, porque sim, a nossa Selic está muito baixa, então parece que os nossos retornos realmente estão muito mais baixos na renda fixa, então está todo mundo querendo migrar para a renda variável, está todo mundo buscando risco e indo para ações.
E aí, nesse meio tempo, a gente tem um fundo multimercado, que a gente pode dizer que se encaixa aí nesse meio entre a renda fixa e a renda variável, mas tem muita gente que não consegue entender muito bem o que é. Então tem gente que fala, é uma mistura de renda fixa e de ações, mas não consegue entender como que se cria uma estratégia de um fundo, quando que um fundo efetivamente ganha dinheiro, ou então até, por exemplo, a gente sabe que, vamos dizer assim, a gente está num fundo de renda variável, a gente tem uma perspectiva ruim para a economia, a gente sabe que teoricamente a perspectiva de bolsa também não é muito boa, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar valor para os fundos multimercados nesses cenários, porque são os ativos que eles conseguem bem independentemente de qualquer cenário ou perspectiva. A gente tem que entender um pouco sobre isso. Então vocês conseguem explicar para a gente o que seria um fundo multimercado, por que ter um fundo multimercado na carteira? Eu acho que essa é um ponto muito pertinente, você tentar entender o produto mesmo. Eu acho que é tão apaixonante, perdoe o viés, do produto multimercado é exatamente isso que esse ponto que você levantou. Porque do ponto de vista do cliente é difícil ele saber qual vai ser o momento para você estar a favor no mercado e qual vai ser o momento para você estar contra. Eu acho que aí entra o desafio de você escolher um multimercado. Eu acho que na hora de você escolher um multimercado, você tem que saber quem é o gestor. E você vai delegar ao gestor essa decisão de quando estar a favor e quando estar contra. E até mesmo, como você falou, o multimercado é um fundo que tem um grau de liberdade muito amplo. Então a gente pode atuar nas diversas frentes do mercado de ações, de juros e de câmbio, tanto a favor quanto contra, tanto otimismo, uma visão otimista e uma visão pessimista. Então o multimercado tem esse benefício de performar bem em qualquer cenário. Ele não é um fundo necessariamente atrelado a um cenário ou otimista ou pessimista. E aí o que eu acho que tocando num ponto que eu acho que é uma vantagem comparativa da Alcan, que a gente gosta de falar bastante, para o momento que a gente está vivendo agora, eu acho que você tem que ter uma certa flexibilidade em adaptar o seu produto à circunstância. E como a gente está vendo um momento agora, a gente acredita que, obviamente, a gente vai falar de cenário aqui, o Brasil está passando por um momento transformacional, né? E você já viu, de fato, um movimento direcional muito forte. E a gente acha que daqui para frente vai haver um movimento mais forte de alfa do que de beta. O que é alfa? É você fugir um pouco daquele movimento direcional, como exemplo do índice da bolsa, e você tentar fazer um jogo relativo, vamos dizer assim, tá? E eu acho que esse é um lado muito forte da Alcan, porque o nosso histórico é muito nessa parte de alfa. Então, você pode olhar, por exemplo, nos anos de uma deterioração muito forte macro do Brasil, foi 2013, 2014, onde você tinha a bolsa com uma queda de 2 dígitos, a nossa parte de ações ela teve uma performance muito positiva. Então, o multimercado tem essa vantagem, você consegue gerar retorno mesmo nos cenários adversos. Então, eu acho que o desafio para o cliente nessa hora é você tentar entender quem é o gestor, quem são as pessoas, qual é a história, de onde eles vieram, e delegar essa decisão para o cliente não ter que se preocupar em sacar do fundo multimercado porque ele agora está com uma visão mais pessimista. Deixa que o seu gestor vai fazer isso por você. Ele é um produto que tem a capacidade de performar bem em qualquer cenário, obviamente escolhendo bem o gestor. Sim. Eu acho que o Pedro descreveu bem, assim. Então, a principal característica do multimercado seria essa flexibilidade. Posso estar comprado em bolsas, posso estar vendido em ações, posso estar no Brasil, posso estar internacional, posso estar com meu dinheiro em reais, ou se eu achar que o real está ruim, eu posso ir para a moeda Noruega, para a moeda de Singapura, posso fazer juros, posso comprar juros, posso vender. Então, é um modo flexível para, independente do que vai acontecer com a economia do país ou lá fora, de tentar poder rentabilizar o capital do cliente. Eu acho que talvez eu possa acrescentar um pouco, é que como esse mandato é muito amplo, você pode perceber que a gente tem no limite 10 mil ações para olhar, 20 mercados de renda fixas, 30 moedas, commodities. Geralmente tem vários estilos. Então você começa a agrupar os multimercados, muitas vezes são coisas bem diferentes, porque cada um tem um modo de gerir esse dinheiro. O mais comum no Brasil, que a gente chama multimercado macro, é a palavrinha-chave aqui de macroeconomia. Por que disso? O Brasil foi um país sempre historicamente muito volátil na sua economia. Vamos lembrar que 2016 é ontem em termos históricos, a gente estava discutindo se o Brasil ia quebrar ou não. E eu me lembro que na época, 2016, 4 anos atrás, a discussão que a gente tem que ter uma inflação muito alta, porque só havia inflação que a gente ia poder corroer nossa dívida e pagar nossa dívida. 4 anos depois, está discutindo que a inflação no Brasil acabou.
Você vê como a coisa é rápida. Eu estou falando isso porque quando você tem muita volatilidade econômica, o Brasil vai quebrar, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai crescer, não vai crescer, o estilo de gestão macro funciona muito bem, porque tem grandes movimentos de juros, grandes movimentos de moedas, grandes movimentos de bolsa. Então a indústria brasileira, e aí isso é muito, muito peculiar nosso, ela é muito multimercado macro. Então o gestor olha o cenário econômico e vê a alocação do cliente. Eu quero alocar nos juros, quero alocar na bolsa, no dólar, e escolhe a alocação. O que é totalmente atípico do mundo. Se você pegar os Estados Unidos, quem faz multimercado macro é menos de 10% dos fundos. Aí vai ter o pessoal que são os quantitativos, que não param de crescer, que vão usar maquininhas para programar para tentar ganhar dinheiro. Vai ter o pessoal que opera muito em situações específicas de bolsa, que chamam de fundos de eventos, estão fazendo muito long e short, muito crédito que está eventualmente em recuperação para fazer. Vai ter o pessoal que faz várias arbitragens na curva de juros. Enfim, tem vários e vários outros estilos. Então, o que eu acho talvez que eu posso acrescentar nessa discussão é isso, assim, multimercado, aquele fundo flexível para ganhar qualquer condição, o Brasil muito concentrado em fundos de economia, e o que eu acho que acontecendo nos próximos anos, que a gente vai ter essa transição de fundos muito focados só em economia para fundos que façam mais coisas, tenham mais estilos, porque eu acho que a indústria está demais no estilo, que até com menos oportunidade nos juros, que eu acho que é um tópico que a gente vai acabar batendo, porque sempre tem essa discussão, vai ficar um pouco mais difícil daqui para frente. E você acha que isso é uma tendência que vem junto, talvez, com o fato de que a gente pode pensar em ter uma economia um pouquinho mais estável? Exatamente isso. Acho que uma coisa anda com a outra. O problema para o multimercado, assim, nosso desafio é rentabilizar o cliente. Para mim, obviamente, eu prefiro que o Brasil dê certo, mas se tiver grandes movimentos positivos ou negativos, eu tenho chance de rentabilizar o capital do cliente. A grande dificuldade, de modo geral, para o multimercado é quando você tem aquele mercado super estável. Então, se o juros fica parado muito tempo, se a bolsa fica mais ou menos parada muito tempo, aí fica mais difícil rentabilizar. Então, a estabilidade traz esse desafio que o Pedro está falando, que esse desafio de você tem que gerar uma coisa a mais do que o mercado te dá. Essa coisa a mais do que o mercado te dá, que é o tal do alfa, pode ser, eu vou escolher a ação certa para comprar, pega o exemplo do ano, né? A bolsa está caindo um pouco no ano índice Bovespa, mas quando a gente vai no índice Bovespa, tem bancos que estão caindo 10%, são 25% do índice, que fazem, enquanto o resto tem várias empresas subindo 5% a 10%, assim, é muito. Ano passado é sintomático disso, ano passado o Ibovespa subiu 30%, mas teve 4 setores da bolsa, que dobraram de valor. Então é isso, vai ter que falar qual que é a ação, qual que é a moeda que eu quero estar. E os juros, é o curto ou é o longo? Porque é bem diferente. Os juros curtos eu vou estar tentando adivinhar o Banco Central. Os juros longos é a percepção de risco de solvência no meu país, se vai dar certo ou não. Então, quando comprar, quando vender? Eu acho que tudo isso, e tem também uma discussão muito grande que é, simplesmente porque eu não coloco o meu dinheiro na bolsa. Não só a discussão de quando comprar a bolsa, tem discussão de quais papéis comprar na bolsa, em que quantidade. Quando sair. Quando sair, a gente acha que vai ter um cenário atualmente que vai ser mais difícil, porque no ano passado foi 30% de alta na bolsa, quase ininterrupta. Vai dar um calorzinho na Previdência no início do ano, mas depois foi céu de brigadeiro. A gente vai ter provavelmente um cenário daqui para frente que vai ser bons retornos na bolsa, mas com muito mais volatilidade, mas muito mais. Então o risco de retorno vai ser mais difícil. Então aquele cliente que talvez naquele momento de queda ficar nervoso e não tiver paciência, tranquilidade, poder comprar mais, ou não tiver diminuído no momento certo, eu acho que vai ter mais dificuldade de ter a persistência nessa maratona, que ano passado foi quase uma corrida de 100 metros, eu acho que agora é que começa a jornada. Agora que começa, né? E aí já vou puxar esse gancho e eu quero entender com vocês qual que é a visão aí de cenário, de mercado, o que vocês estão esperando para o Brasil e muito para o mundo. Tá bom. Então vamos lá. Bom, primeiramente, a gente está muito otimista com o Brasil. Realmente a gente está passando por um momento transformacional. Mas antes de falar de Brasil, obviamente a gente tem que olhar para o mundo. Acho que todos os pontos que o Marco tocou aqui foram muito pertinentes. E a gente acaba que vai sendo jogado para fora, dado que o Brasil convergiu para um padrão muito mais normal, onde os juros tem chance do CDI ir para baixo de 4 na reunião do Copom de março, né? O CDI vai rodar 3,90, então a gente é forçado. Antes você tinha algumas low-hanging fruits aqui, coisas mais fáceis de você olhar, que agora você está sendo forçado a olhar lá para fora. Então acho que é muito importante você entender o que está acontecendo no resto do mundo, não só do ponto de vista de oportunidade de investimento lá fora, mas também como é que isso vai impactar o cenário aqui. Tá? E aí eu acho que a gente está passando por um momento, e é curioso como
os temas têm sido coincidentes com a virada de calendário. Quando você lembrar, 2018 foi um ano de normalização de juros dos Estados Unidos, as economias estavam muito bem, Fed subindo o juro, e aí no final do ano você teve uma disrupção em 2019. Então 2018 foi um ano de juros para cima, 2019 você teve uma descontinuidade muito forte no mercado no final de 2018, 2019 as coisas se inverteram, o tema era desaceleração global, queda de juro, risco de recessão. Na nossa visão, o que vai ser o cenário daqui para frente? Aí tem um ponto intertemporal que é interessante a gente mencionar, que é o seguinte: o nosso cenário para mundo de médio prazo é um cenário positivo, porque a gente está vivendo... a gente teve no ano de 2019 diversos estímulos, né? Você teve os Estados Unidos cortando juros 3 vezes no ano passado, você teve o Banco Central Europeu cortando juros, está com a taxa negativa de -0,5, fazendo mais expansão de balanço, a China fazendo uma expansão fiscal, e eu acho que isso tudo está dando algum suporte para a atividade econômica global. Então é um cenário um pouco mais otimista, tá? Onde você sai daquele risco de 2019, que era um risco da economia global entrar em recessão. Então é um cenário positivo para risco na nossa visão. Então, dado isso, a gente é animado com o mercado lá fora, mas a gente tem no curto prazo, a gente no final do ano passado, a gente até passou por um bom momento onde você eliminou incertezas com relação ao Brexit, com a eleição do Boris Johnson no Reino Unido, você teve uma solução de curto prazo na questão da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, mas agora na virada do ano já começaram a surgir, né? Nossa vida é esse desafio, né? Você tem bastante sustos assim que mudam muito o cenário. Então, com essa questão agora que se fala muito do coronavírus e tudo mais, na nossa impressão, a gente não sabe, obviamente é um caso muito grave, é muito sério, e a impressão que a gente está tendo é que a reação dos governos está muito relevante. Né, quando você olha o que a China está fazendo, é muito impressionante, né? Fechando a porta de cidades, impedindo a movimentação de milhões de pessoas. Então, parece que eles estão vendo, na nossa visão, um tiro de bazuca para matar uma formiguinha. Mas eu acho que essa reação dos governos pode causar um impacto na atividade no curto prazo. Né? Já tem algumas estimativas que você pode ter uma queda do produto da China de 0,30 no primeiro trimestre. Então, a gente acha que no curto prazo você pode ter um momento de um questionamento dessa estabilização da atividade global. Então, a gente está vendo algumas oportunidades em juros no resto do mundo, né? Tá com essa possível queda na atividade no curto prazo, mas a gente continua animado com esse cenário de estabilização. Então a gente é animado com bolsas lá fora, tá? Hoje, só mencionando uma característica que eu acabei esquecendo aqui de falar do produto, que a gente, os nossos fundos multimercados, eles têm 2/3 do risco são em equities e 1/3 em macro, tá? E isso toca no ponto que o Marco falou, né, dos tradicionais multimercados que sempre foram muito macro, e eu acho que isso acaba conferindo aos nossos fundos uma característica muito forte, que é a descorrelação com os outros produtos, porque a gente tem um risco comparado aos outros multimercados maior do que o risco macro, tá? E a gente busca muito mais um jogo de alfa do que de beta. Então acho que isso dá uma característica interessante. Então, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que então bolsa lá fora é um ativo que a gente acha bastante interessante. A economia americana está muito bem. Você tem um ano eleitoral que eu acho que evitaria com que o Trump fizesse alguma barbeiragem, né? E acho que ele adora olhar o mercado, ele posta no Twitter toda hora que a bolsa faz já, então é o termômetro muito forte, de fato faz sentido. Então a gente é animado com a bolsa lá fora. E a gente tem um pouco desse tema de juros no mundo ainda. A gente ainda vê algumas oportunidades interessantes lá fora. Uma posição que a gente gosta muito é dos juros dos Estados Unidos. Tá? Então, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos hoje, ela está negociando mais ou menos flat com o que é a taxa spot. Tá? Essa taxa ela fica negativa quando o mercado fica com um pouco mais de medo de recessão. E como a gente pode ver no curto prazo alguma queda nessa questão de atividade econômica por causa do vírus e tudo mais, a gente acha que as taxas elas ficam bem defendidas no sentido que elas podem operar daí para baixo, e porque esse é um ativo que de certa forma é um seguro quando você tem uma aversão a risco mais forte do mundo. Então, como a gente viveu com os episódios do Irã recentemente, está vivendo agora, as bolsas estão passando por algum questionamento de curto prazo, e esses ativos eles se comportam bem. Então, esse tema de juros, a gente imagina que depois a gente vai falar de Brasil, mas esse tema de juros lá fora também é um tema bastante interessante para a gente, que a gente identifica algumas oportunidades, então tem sido um risco relevante assim, no nosso portfólio hoje. Tá, legal.
Marco, qual que é a visão de vocês? Assim? Então, você quer pode ir longe, né? Tem muita coisa. Eu tento dar uma observada. Tem muita coisa, eu tentei passar aqui nos 2 maiores temas, mas a gente pode aprofundar um pouco mais. Depois a gente volta com uma coisa específica que vale a pena, assim, mas vou começar com a visão lá de fora e a gente passa um pouquinho para o Brasil, falando dos grandes mercados. E aí começar lá fora que é curioso, assim, se você vê a narrativa do ano passado, foi uma narrativa de modo geral pessimista, era desaceleração econômica, era guerra comercial, era problema geopolítico. Tem uma estatística que eu acho curiosa, assim, se você olhava no New York Times, eles medem quantas vezes a palavra recessão apareceu no jornal. E o ano passado foi o maior número de vezes que apareceu a palavra recessão no New York Times da história. Mas na verdade, você olha para os ativos financeiros do mundo, tiveram o melhor ano talvez em uma década. Que é aquilo que você falou, que uma coisa é a economia, outra coisa é o mercado. Uma coisa é o mercado. Então é isso, assim, as bolsas quase no mundo todo subiram 20%. Então, no Brasil, a gente acha que a gente foi muito bem, a gente não foi muito bem, assim, foi bem, obviamente, mas não tão particularmente bem. Tirando o Chile, que teve, mesmo a bolsa do Chile com protesto subiu. Se você pega o resto do mundo, muitas e muitas bolsas subindo 20%, o S&P subiu 20%, com renda fixa indo bem, com ouro indo bem, assim, você pega um basket de ativos financeiros, um conjunto de ativos financeiros, foi melhorando em 10 anos. E o que está por detrás disso é o seguinte, FED, que é o Banco Central Americano. No final das contas, a liquidez mundial ela tem um impacto enorme nos ativos financeiros. E o que foi o grande vetor do ano passado foi esse vento favorável, que era o mercado que começou ano passado achando que os juros iam subir nos Estados Unidos e com isso a liquidez mundial ia diminuir, para depois ele perceber que o Banco Central americano cortou 75 bases, que o Banco Central da Europa botou a taxa de juros em menos 0,5, que eu particularmente, menos 0,5 acho uma doideira, não consigo entender, acho totalmente disfuncional. Mas não só menos 0,5, mas como começou a comprar ativos financeiros, o Banco do Japão já compra até bolsa há muito tempo, também o Banco Central comprando bolsa também é uma coisa que na minha cabeça tradicional é difícil de entrar, mas isso tudo fez que ativos financeiros fossem muito bem. Então acho que a primeira coisa que eu acho que eu tenho na cabeça para esse ano é que eu acho que esse ano é um ano de melhor economia mundial, a gente pode falar dos motivos depois, mas eu acho que é um ano que a economia mundial tem, claro, sabe, toda essa história do vírus, que pega no curto prazo, que pode dar ruptura, mas acho que a economia mundial vai melhorar. E vai melhorar porque as incertezas diminuíram, vai melhorar porque os bancos centrais deram muito estímulo. Então acho que a economia mundial, e porque eu acho que o ajuste de estoques está passando. Então a economia mundial melhora, consequentemente acho que tem um ano de menos estímulo. Então eu acho que o primeiro tema que a gente tem que ter na cabeça é que quando tem menos estímulo, tem menos vento a favor, a apreciação dos ativos financeiros vai ser bem menor. Isso vale para lá fora, isso vale para o Brasil, né? O Brasil cortou juros à beça nos últimos anos, temos bem menos para cortar. A gente pode discutir se é 4,25, se é 4, se pode eventualmente ficar 4 com um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas o grande do ciclo de corte passou. Então eu acho que tem menos eu acho que é um ano positivo para os ativos financeiros, porque é um cenário de recuperação econômica, mas eu acho que ele é um ano que tem menos ventos favoráveis para puxar os ativos financeiros do que tinha anteriormente. Passando para o Brasil rapidamente, eu acho que passar na Bolsa e nos juros, que acho que são os dois principais mercados aqui. No caso da Bolsa, a primeira mensagem é Ibovespa não é economia. Acho que todo mundo faz essa ligação, a economia vai crescer mais, o lucro do Ibovespa vai subir, mas a estrutura do nosso PIB, da nossa economia é totalmente diferente da estrutura do nosso índice de bolsa. Só para dar uma ideia, o índice de bolsa tem 25% dele em bancos, tem mais de 30% em commodities, não tem nada a ver, assim, obviamente tem um pouco a ver principalmente em bancos, mas não é tão ligado com o que acontece na economia. Então geralmente eu vejo assim, o Brasil vai crescer mais, isso implica mais lucro. Mais ou menos, por exemplo, o lucro dos bancos, que é 25% do índice, vai crescer bem menos esse ano que no ano passado. Commodity não tem nada a ver com economia. Então, assim, então a primeira mensagem eu acho que é bem menos a favor, e essa história de que PIB é igual a bolsa é meio falsa, tem que escolher as ações certas. E eu acho que a bolsa não vai ter retornos como teve no passado, porque o lucro vai crescer a mesma coisa, com menos expansão de múltiplos, as pessoas não vão pagar muito mais, porque tem menos estímulo monetário. Então, bolsa é isso. E juros, eu acho que a história o Brasil, na prática, está com inflação super baixa, porque o desemprego é super alto. A gente tem 12% de desemprego ainda no país, a gente tem mais de 20% de desemprego se olha o subemprego. Pensa a pessoa que ainda trabalha como Uber, gostaria de fazer outra coisa na vida, ainda está como informal de alguma forma, e você não recupera isso em 1, 2, 3 anos. Assim, a verdade é que sair uma crise como a gente teve, que foi maior em 100 anos, você demora uma década. Então acho que o juros vai ficar baixo por muito tempo, porque a gente tem espaço para crescer sem pressionar de modo nenhum
o mercado de trabalho ou a capacidade de produção das empresas, porque nossa base de saída que é uma vantagem, né? A gente está numa base de saída que é tão baixa que a gente tem espaço para andar um tempo sem ter que se preocupar muito com nossos problemas estruturais, né? Então tem tempo a gente tentar organizar porque tem muita ociosidade na economia. Então acho que juros fica baixo por um tempo que não gera oportunidade. Então, por exemplo, a NTNB, está falando de NTNB, para quem não sabe, aquele título indexado é juros real, né, que paga inflação mais uma taxa. De modo geral, você tem uma curva que é crescente de juros e tem juros de 3,5 de juros real, uma classe longa. Eu acho isso muito bom. Assim, a gente vive num mundo onde o juros real na maioria dos países é negativo. Nos Estados Unidos ele está negativo para 10 anos, na Europa nem se fala, então a gente paga ainda 3,5% de juros real, num país que cresce 2,5% ainda é muito. Então acho que ainda tem chance aí. Então bolsa a gente gosta, mas acho que vai subir menos, tem que olhar no lugar certo para pegar PIB. Juros ainda tem para andar, principalmente na parte mais longa, se você tiver paciência, mas também vai ser um ano um pouco mais brigado, a gente vai tentar buscar o famoso alfa. Às vezes é bom ter uma divergência, mas nesse caso acho que está difícil. Acho que a nossa visão está muito parecida. Eu acabei falando um pouco mais de mundo, mas trazendo um pouco a nossa visão de Brasil. Eu concordo, eu acho que a gente já passou por um momento direcional, tudo em cima desse cenário muito otimista para o Brasil, que nem vale a pena a gente se estender aqui, acho que é muito consensual. Então acho que daqui para frente a gente não acha que a bolsa está barata, mas obviamente a bolsa não está barata, mas a gente acha que ela pode ficar mais cara ainda. Mas daqui para frente eu concordo totalmente, vai ser uma jornada muito mais difícil, onde o jogo de alfa vai ser muito mais relevante do que o jogo de beta. Então esse é o esforço que a gente está fazendo, mas a gente ainda acredita que você consegue, e eu concordo totalmente, não dá para olhar o índice, né? Então o índice é uma seleção de ações que a gente prefere olhar o crescimento do lucro das empresas. Então a nossa carteira hoje, na nossa visão, tem um crescimento de lucro de 20%, enquanto o índice, na nossa visão, tem um crescimento de lucro de 2%. Então você consegue montar uma carteira que é muito mais eficiente do que o índice em si. Então a gente é animado com a bolsa, é o nosso maior risco no fundo hoje. E a gente gosta muito desse tema de tecnologia, 5G, disrupção e tudo mais. A gente gosta do setor do consumo, tudo que é atrelado ao setor doméstico, que é alinhado com a agenda de governo, sejam concessões, privatizações e tudo mais. E o mercado de juros, eu concordo também com a visão do Marco. Eu acho que, obviamente, o grande movimento já foi, mas eu acho que o mercado ainda está olhando um pouco a curva de juros com nossa visão do passado. Eu acho que a gente, de fato, passou por um momento muito transformacional. O que a gente está vivendo é sem precedentes, né? Essa retirada do estado da economia, a redução do crédito subsidiado, acabar com o crédito subsidiado, né? Você trazer o crescimento dos gastos do governo, que crescia por mais de 15 anos a 6% real, trazer esse negócio para zero, é uma novidade muito forte. Era isso que sustentava a inflação tão alta. E não à toa agora a gente está vendo uma inflação se comportando espetacularmente bem, né? Você vai olhar 2019, a gente sofreu uma revisão muito brusca da inflação de 2019 no final do último bimestre, né? A gente tinha um IPCA de 3,20 para 2019 e o ano encerrou em 4,30. Mas quando você olhar, a gente precisou de um choque espetacular de proteína, precisou dos chineses entrarem aqui, comprarem tudo que era carne possível para trazer a inflação para a meta, para o centro da meta. Antigamente era uma briga para você deixar a inflação no centro da meta, qualquer choque, a discussão era vai estourar o teto ou não vai. Então a gente precisou de um choque espetacular para a inflação aparecer no centro da meta, e o que a gente está vivendo agora foi exatamente um choque de preços de livro-texto, ou seja, o nosso IPCA para fevereiro e janeiro, um bimestre, é um dos mais baixos da nossa história. Então, a gente acha que o IPCA de 2020 vai ser na casa de 3,20, podendo ser mais baixo. Nem chega na meta. Não chega na meta, o Banco Central erra. Isso é um dos motivos que me deixam com alguma convicção que ele vai acordar esses 25 meses agora e provavelmente vai deixar a porta aberta para cortar mais 25 em março. Então, acho que o CDI pode ir para 3,90, que vai ser uma dura realidade. Acho que vai incentivar ainda mais esse movimento de migração da renda fixa para a renda variável. E eu concordo com o Marco, acho que a estrutura a termo, como eu falei, parece que o mercado está olhando com a visão de antigamente. Você tem uma normalização do juro, o juro voltando para um patamar mais alto, já muito rápido. É pesado achar que o equilíbrio dos juros é mais alto. Exatamente. Então, o que a gente tem feito? A gente também capitalizou bem esse movimento de queda de juros. E o que a gente está fazendo agora, obviamente, está com um risco menor no juro, porque eu acho que a prova fácil já aconteceu. E o que a gente está fazendo é alongar risco. Eu concordo com a parte de juro longo real. A gente gosta das NTNBs longas, que estão perto de 3,5, e a parte um pouco mais longa da curva, quando você olha a estrutura a termo, você consegue aplicar taxas ainda de 7%. Então, parece bastante atrativo para esse fundamento que a gente vê como sendo realmente muito positivo. Ótimo. Tá, maravilha, obrigada, gente. Agora vamos entrar um pouquinho mais no nosso foco aqui, que é a Previdência.
Por que ter previdência privada em multimercado? Tá? É engraçado porque quando a gente tenta explicar isso para os nossos clientes, a gente vê que surge uma confusão na mente deles. Porque na cabeça de todo mundo, previdência privada é aquele dinheiro que você guarda, que você quer ter certeza que você vai ter no futuro, que é para você usar numa aposentadoria. E aí eu acho que o pessoal não está muito acostumado com a palavra risco e não consegue ver a palavra risco como volatilidade e não como risco de crédito. Então eu tento muito com os meus clientes tentar explicar para eles que é muito válido a gente incluir volatilidade na sua carteira de previdência, colocar um pouco mais de risco. O que vocês acham? Por que ter previdência no multimercado? Quer falar, Marco? Posso começar? Bom, essa coisa de risco é engraçada, né? Teoricamente, se a pessoa começa a poupar com seus 25, 30 anos, que está ainda com uma longa carreira pela frente, você deveria estar disposto a tomar mais risco e não menos. Você tem um prazo de maturação desse investimento que é super longo, você vai usar esse dinheiro daqui a 20, 30 anos. Geralmente o que acontece é que você deveria ir na etária, né? Quanto mais novo você está, toma mais risco, está mais próximo da aposentadoria, e assim você começa a ficar um pouco menos arriscado, você precisa mais daquele fluxo de dinheiro. Que, parênteses aqui, que é um grande problema no mundo todo agora, que todo mundo se aposentou e os juros são tão baixos que ninguém tem mais dinheiro, mas aqui no Brasil ainda não é um problema isso. Mas de modo geral, eu acho que você deveria, pelo contrário, você deveria buscar mais risco, principalmente se você ainda está 30, 40, 50 anos, ainda está longe da sua aposentadoria, as pessoas se aposentam cada vez mais tarde hoje. O multimercado entra nessa linha. Tem multimercado de vários níveis de risco diferentes. Como eu falei, o multimercado não é uma coisa só. Não vamos imaginar que todo multimercado tem o mesmo nível de risco, o mesmo mandato. Não é. O cliente tem que fazer o dever de casa, como o Pedro estava falando. Mas ele entra nesse movimento de você sair só dos juros que está baixo, e que os juros, para que você vai fixar nos juros de um dia se você vai se aposentar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? Não faz sentido. Você não precisa ter essa fixação com o juros diário, com a cota diária, se você está se planejando com um prazo. E o multimercado entra nessa facilidade que serve para o cliente, que ele quer um movimento a mais para ser esse juros diário, que ele não precisa, mas que é um profissional que vai fazer alocação para ele, porque ele não tem o tempo, ou a expertise, ou a equipe, para estar escolhendo se ele vai estar na bolsa, no juros, se ele vai botar o dinheiro dele um pouco mais em dólar, um pouco mais no local. Então o gestor vai fazer esse movimento para ele ao longo do tempo, vai tentar rentabilizar melhor para a aposentadoria e ter uma poupança maior. Acho que a história é talvez tão simples ou tão difícil quanto isso. Ela é simples na teoria, na parte a gente sabe que infelizmente ela tem muita portabilidade, que é rápida, de gente que se muda muito de fundo, fibra com a diária, onde na previdência ele deveria, na verdade, ter uma perspectiva bem mais longa e alinhada com os objetivos dele. Complementaria com o seguinte ponto. Eu acho que a gente está passando por um processo de amadurecimento, né? De novo, a mudança foi muito relevante. A gente, antigamente, com juros de 15%, era muito... você ficava numa zona de conforto absurda de deixar o seu dinheiro rodando a 15% ao ano. Você capitaliza esse negócio, vai dar uma fortuna lá na frente. Só que essa nova realidade realmente está empurrando as pessoas para o risco. Aí eu vou copiar a frase que o Duda sempre fala, que a salvação é pelo risco. E eu acho que a gente está caminhando para isso naturalmente. Eu acho que isso naturalmente vai levar as pessoas que estão montando uma aposentadoria a correr mais risco. Acho que é um processo de amadurecimento, acho que está acontecendo. A XP também está sendo... Acho que é muito importante esse trabalho de educação que vocês fazem, né, de estar em contato direto com o cliente, explicando o que é o produto e mostrando a importância que é ele ter um produto de previdência, pensar lá na frente e ter um pouco mais de risco, né? E o multimercado acho que se apresenta como uma boa solução, porque de fato você tem N gestores, diversos gestores muito bons, muito capacitados, que têm capacidade de no tempo entregar um retorno que é mais coerente com o propósito de uma previdência, que é de você mirar um horizonte mais longo do que você miraria um fundo multimercado sem ser de previdência, né? Um multimercado, você olha uma janela de 2 anos para avaliar se o fundo está indo bem. Eu acho que um de previdência você olharia com uma janela mais longa, tolerando dessa maneira, então, um risco mais elevado, com uma vol mais elevada. Eu acho que o país está caminhando nessa direção também. Você vê a regulação agora recente, né, que está facilitando a vida, vamos dizer assim, para você desenhar os produtos da maneira que faz mais sentido. Sim. Acho que a gente ainda tem coisas para melhorar, né? Mas você já consegue ter acesso hoje a produtos eficientes, que antigamente os produtos, né, a regulação não permitia. Exatamente. Então, eu acho que agora é uma boa notícia, essas novidades que estão acontecendo, também é transformacional. E lá com a gente, por exemplo, você tem acesso ao XP Previdência que a gente tem, ele espelha um dos fundos que é o nosso carro-chefe há 10 anos. Então você tem acesso a um produto que é muito bom. Então acho que as coisas estão acontecendo, é um amadurecimento, obviamente não é da noite para o dia, sim, mas acho que da maneira que está indo, eu
eu acho que é um produto que faz muito sentido. Sim. Você ter isso na sua carteira. Sim, eu acho que é legal a gente mencionar que, gente, a previdência privada, ela tem algumas vantagens que não só, por exemplo, o benefício de você conseguir ter um imposto de renda menor, ou então na hora de você ajudar, ter uma facilidade maior na questão da sua sucessão patrimonial, tá? A previdência é uma aplicação que você, exatamente como o Marco falou, você consegue deixar pensando a longuíssimo prazo. Então a gente consegue assumir um risco, e o legal do risco que o multimercado traz para uma carteira é que você pode pensar que tem uma carteira de investimentos lá dentro, porque um fundo de ação, você sabe que está focado em ações. O multimercado, ele vai jogar no lado que ele acha válido, então é como se a gente tivesse uma gestão da carteira inteira dentro de um fundo. Claro que cada fundo tem a sua estratégia diferente e tudo mais, mas assim, o cotista não precisa se preocupar com o fundo de mercado. Com o fundo de ações, querendo ou não, a gente tem que se preocupar um pouquinho, porque se a tendência da bolsa mudou, se a gente sabe que a gente tem notícia que o coronavírus, se ele fosse impactar mais a economia, é um fundo que você tem que olhar. O multimercado é exatamente o que vocês falaram no começo. Você confia no gestor e vai. E deixa. Ele vai fazer o trabalho pra você. Então isso é muito legal de ter na cabeça, porque tem gente que também gosta muito de ficar mudando de fundo, mas às vezes não faz o menor sentido. Você confia no gestor, você deixa onde está e ele vai te trazer retorno. Exatamente. Né? Se tratando de previdência, eu acho que você tem que permitir uma janela, né, um pouco maior de avaliação, Exato. porque justamente pelo propósito que é o produto, né? Exato. Lá pra frente. E aí, falando um pouquinho dessa mudança de regulamentações, né? Recentemente no mercado de previdência a gente teve algumas mudanças nas regulamentações e agora a gente tem mais flexibilidade na hora de fazer as aplicações, né? Então, tanto quanto no offshore, que é a gente investir fora do Brasil, tanto na alavancagem, que é o nível de risco que você consegue entrar nas suas operações de renda variável. Vocês acham que isso vai permitir com que o nosso mercado de previdência fique aí mais robusto, um pouco mais sofisticado? Acho que sim. Eu acho que a legislação está se adaptando a uma realidade e cada vez mais está convergindo com os fundos não previdenciários que já têm essa flexibilidade. Então a palavra-chave é essa, flexibilidade. A principal mudança que você falou foi, primeiro, começar a poder investir até 20% do seu patrimônio fora do país, com risco cambial. O juros no Brasil está mais baixo, então faz sentido se procurar cada vez mais oportunidades fora do seu país. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, a grande oportunidade que a gente viu teria sido a Bolsa Americana, por exemplo. Não quer dizer que vai ser essa no futuro, mas assim, você tem agora a flexibilidade de você começar a procurar com 20% do capital oportunidades que não sejam no seu país de origem, que eu acho que faz todo sentido, principalmente nesse ambiente de juros baixos. A outra é mais técnica, que tem a ver com a coisa do fundo que é a alavancagem, agora é um limite de margem que você tem que colocar. Não vale, acho, talvez a gente entrar no detalhe do que é alavancagem, do que é a margem aqui, mas também dentro da sua parte de alocação de Brasil, você pode ficar mais eficiente nos instrumentos que você vai poder usar e como você vai utilizá-los. Então a gente vai fazer posições, seja no dólar, seja no juros, seja na bolsa, de uma forma que eu acho que está mais eficiente e melhor o retorno para o cliente do que a gente conseguia fazer anteriormente. Então a agência é super bem-vinda, as mudanças são na direção correta e acho que esse mercado vai cada vez mais amadurecer com isso. E vocês têm alguma motivação especial pelo motivo pelo qual vocês resolveram entrar no mercado de previdência privada? Era um plano que vocês já tinham? Vocês viram uma tendência e resolveram aproveitar? Como que foi essa tomada de decisão? Assim, eu acho que faz sentido por todos esses pontos que eu tocou. Tem toda a questão sucessória, né, que te dá um benefício, tem um benefício fiscal. E no nosso fundo especificamente, uma coisa interessante que a gente fez foi que a gente, com a nova regulamentação, a gente está conseguindo oferecer o que foi o nosso fundo, nosso carro-chefe durante muitos anos, e com um benefício, que é com a mesma taxa de administração, mas você tem um benefício de não ter taxa de performance. Então, no tempo, isso faz muita diferença. E o Come Cotas? E o Come Cotas. Então, quando você carrega esse negócio no tempo, o efeito na rentabilidade é muito relevante. Mas se você considerar um período de investimento muito alto, acho que é um atrativo assim, muito interessante. Acho que faz muita diferença. Quando você coloca na ponta do lápis, isso vai dar um dinheiro bem maior lá na frente. Exatamente. Então, eu acho que é um atrativo bem interessante. Então, por um lado, você tem essa regulamentação que vem a seu favor, e por outro lado a gente tenta oferecer uma vantagem comparativa que acho que fica quase que no-brainer você comprar esse produto. Sim, é verdade. A gente é natural, assim, lembrando, lá na Quinea eu trabalho tanto nos multimercados, seja previdenciários ou não previdenciários, mexendo a fixas e nos ações. Da forma que a gente trabalha isso lá, a gente não chegou a falar um pouco do processo de investimento, como está o fundo, mas a gente tem um grupo de especialistas para cada mercado, atualmente são 9, então o pessoal que vai fazer juros, o pessoal que vai fazer bolsa no Brasil, o pessoal que faz mais long e short, o pessoal que faz mais internacional, o pessoal que faz mais sistemático, e a gente sempre
gerando essas ideias, que é colocar em todos os fundos que possam fazer essas ideias. Então é isso que foi sempre o nosso objetivo, e a previdência é natural, porque é mais do que a gente já estava acostumado a fazer num outro tipo de cliente. Sim, aproveitar que acho que agora o mercado de previdência está mudando bastante, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha pouquíssimas opções, com rentabilidades não muito boas. Também agora eu acho que finalmente o pessoal está começando, e assim, eu acho que é engraçado que o histórico fez com que as pessoas talvez contratassem menos previdências, né? A gente acabou tendo pessoas traumatizadas com a palavra previdência. Mas ao mesmo tempo, né? Exato, ao mesmo tempo a gente tem muito dinheiro em previdência privada. E é legal esse mercado começar a crescer e a gente ter fundos bons, que nem o fundo de vocês, disponíveis, porque tem muita gente que está com dinheiro parado em previdência, está frustrado, acha que nunca vai conseguir ganhar dinheiro com isso, e não, a gente consegue mudar. Hoje, com cada vez mais fundos no mercado, a gente pode migrar facilmente qualquer valor de qualquer banco que a gente tenha para os fundos de vocês, por exemplo. Exatamente. E aí é bizarro, porque às vezes até quando eu estou conversando com os meus clientes, eu pego os fundos de previdências que eles já têm há 5, 6 anos e comparo com o de vocês e faço, olha, se você tivesse dinheiro no Ocã, no Kinea, você teria ganhado tantos % a mais. E o pessoal fica em choque. E durante muito tempo foi um veículo que foi mal divulgado, também mal gerido, né? Porque foi feita muita coisa errada. Mas é legal ver que agora o mercado está mudando, a gente está começando a entrar com produtos excelentes, então que a gente consegue mudar isso na cabeça do investidor. E esse processo de educação de vocês, né? Eu acho que isso também é transformacional. Você democratizar essa informação, Exato. Deixar acessível a todos, acho que... Até porque, que nem você mesmo mencionou, tá ficando mais difícil, tem que ser mais criativo para ganhar dinheiro no Brasil agora. Então isso vai vir com a educação. Tá tudo. Exato. Tem só um ponto também, se me permite, Isabela, que é o seguinte, da maneira como a gente toca lá, é que a gente fala o fundo de previdência, mas da maneira como a gente toca lá, hoje a Ocã tem uma equipe bastante encorpada, então nós somos 25 pessoas, dos quais são 8 analistas, gestores de equities, são 5 gestores macros, tem uma equipe macro de mais 3 economistas, então uma equipe bem encorpada, mas essa equipe toda, a gente toca uma estratégia só. É apenas uma estratégia, a gente tem, os produtos são equivalentes, só com diferentes métricas de risco. Então, a gente está olhando uma coisa só e cada fundo vai levar na sua propensão. A gente tem um fundo de 2% de vol, fundo de 4% de vol, fundo de 8% de vol. Então, eu acho que isso é um ponto interessante, porque o fundo de previdência não tem nenhuma diferenciação em relação, obviamente está sujeito às questões da regulação, mas ele não tem nenhuma diferenciação em relação ao modo que é gerido os outros fundos da casa, os de mais vol, de menos vol, entendeu? Então, acho que isso é um ponto interessante, porque não é uma caixinha separada que a gente olha. Sim. Tá? Então, acho que esse é um ponto interessante. Eu acho legal esse ponto, porque aí a gente porque antigamente você não podia fazer isso, né? Exato. Você estava num produto que era ineficiente. Exato. E agora é até um ponto, por exemplo, eu recomendo bastante para as pessoas. Você quer fazer uma aplicação em multimercado, você já sabe que você quer deixar 20% do seu capital em multimercado. Por que a gente não faz em previdência? Hoje em dia a gente tem fundos excelentes, que tem a mesma estratégia que os fundos normais, e a gente tem toda essa eficiência do benefício fiscal, não ter come-cotas, até você ter a liberdade de migrar entre fundos sem precisar pagar qualquer tipo de resgate. Então é um mercado que eu acho também que tem muito para crescer. Concordo. Vamos passar, vamos responder pelo menos umas 2 perguntas pra gente ver. Tivemos uma de cenário aqui, Fernando de Souza perguntou pra gente: essa desaceleração mundial esperada no curto prazo pode trazer mais investidores externos pro Brasil, ou o curto prazo não influencia na entrada de capital no Brasil? Eu acho, na verdade, está deixando os investidores lá de fora um pouco mais ressabiados com o Brasil. Vamos lembrar que o investidor lá de fora, ele olha muito, como é que o investidor de fora vê, por exemplo, a nossa moeda? O real é uma moeda na cabeça do investidor de fora de commodities. O que o Brasil exporta é minério de ferro, o Brasil exporta é soja, e de modo geral isso tudo é ligado com quem? É ligado com China. Quem vai consumir mais soja é a China, quem vai consumir mais minério é a China. Então, de modo geral, quando dá um vírus na China, o investidor olha para o Brasil e fala, deixa eu tirar um pouco o pé do Brasil, porque o Brasil pode ser um lugar arriscado, porque a China está um pouco pior no curto prazo. Aí talvez venha a chance para a gente, que está cada vez aqui dentro, que está vendo que as oportunidades aqui não são só no mercado de commodities, para a gente entrar para aproveitar essas oportunidades. Porque eu acho que ainda existe essa ligação muito quase um para um. E mais uma vez, a bolsa também, né? Porque, de modo geral, a nossa bolsa, como eu falei, tem muita empresa de commodities, 30% índice, pelo menos, né? Muita empresa de commodities, você ainda tem banco, que é o setor que depende, de modo geral, negociando no mundo muito ligado com os juros subindo e não caindo. Então, geralmente, o investidor de fora fica um pouco mais ressabiado e pode dar oportunidade para a gente aqui dentro.
Eu acho assim que essa mudança no cenário não vai trazer o investidor estrangeiro para cá. É o que a gente brinca assim, o fluxo do investidor estrangeiro está indo para a bolsa estrangeira, né? Então ele está comprando a bolsa americana. Né? Mas isso não é condição necessária para fazer a bolsa subir aqui. Eu acho que essa migração de produtos ineficientes / renda fixa para produtos mais eficientes de renda variável que estão dando o suporte para a bolsa. E esse, do ponto de vista de como o investidor estrangeiro tem a percepção de Brasil, a brincadeira que a gente faz lá dentro é que não só o Brasil é um exportador de commodities, mas a nossa moeda está performando mal, porque a gente parou de exportar o item que a gente mais exportava, que era juros. Acabou esse negócio. Então o real não é mais uma moeda de carrego. Então a gente não vê com preocupação essa depreciação da moeda, acho que ela está depreciando por bons motivos. Então, e eu acho que esse cenário de desaceleração no curto prazo não vai mudar nada. Eu não acho que o Brasil vai entrar no radar por causa do crescimento relativo. Eu acho que vai fazer o estrangeiro aparecer aqui, vai ser de novo a continuidade das reformas, né? Tem um investidor passivo estrangeiro, que é aquele cara que olha agências de rating, então tem um fluxo um pouco mais lá para frente, mas é uma coisa que eu acho que vai acontecer no tempo, quando o crescimento estiver mais perceptível, tá? Que está acontecendo, o nosso cenário do Brasil é positivo nesse sentido, quando você olha, né, o PIB do terceiro TRI teve uma alta de 0,6, o PIB do quarto TRI a gente acha que vai rodar ali entre 0,6 e 0,7, então você já está crescendo num ritmo anualizado de 2%, então já é alguma coisa, a gente conseguiu sair daquele patamar de 1% para 2%, então acho que esse é o trigger que vai fazer o investidor estrangeiro olhar para o Brasil. E eu concordo nisso que o Marco falou, acho que quando você tem um episódio que questiona o crescimento da China, né, as adjacências todas ali vão cair junto. Então, se é um trigger, acho que é um trigger negativo. Não à toa a gente está vendo um questionamento aí. O Bovespa fez uma correção considerável nos últimos dias, acho que muito em cima dessa versão a risco que vem lá de fora, por causa da questão do vírus. Mas então, no nosso longo prazo aqui, a gente está gostando do que a gente vê. Sim. Estamos com cabeças positivas. Ninguém precisa ficar nervoso por coronavírus, por qualquer tipo de crise e recessão mundial. Não, eu acho que se ficar nervoso, acho que você tem que ir de novo. O desafio do cliente é escolher o gestor. Exatamente. Porque a gente fica nervoso no seu lugar. Né? Ele pode ficar tranquilo que a gente vai ter que tomar essa decisão. Caramba, o cenário mudou, vamos ter que adaptar o portfólio. E aí, um outro ponto que eu queria citar é isso, que a Ocam, uma das coisas que a gente preza muito lá dentro é o seguinte: a gente não quer ser o maior fundo, a gente não quer ser a maior gestora. A gente tem muita preocupação com o tamanho. Não à toa a gente está fechando. Ainda bem, a gente teve um ano de muito sucesso, então a gente está com 9,5 bi agora sob gestão, a gente está fechando os fundos que mais captaram, mas estamos deixando o fundo de previdência aberto, que a gente acredita que é um veículo muito interessante do ponto de vista do cliente, mas também do nosso ponto de vista, acho que é um passivo muito mais perene, né, nesse sentido. Então, porque a gente quer manter uma gestão ativa, a gente não quer ter a restrição de, se a gente mudar de opinião, a gente não conseguir se mexer. Então a gente tem um perfil muito fundamentalista, mas a gente quer manter a característica da gestão ativa, que é o nosso DNA. Tá? Isso a gente já carrega ali 10, 20 anos da equipe que já trabalhou junto, muito tempo em tesouraria, então a gente não quer perder essa mobilidade, que é isso, que se o cenário mudar, a gente quer ter a capacidade de mudar de maneira rápida o nosso portfólio. Então esse nervosismo, acho que o nosso cotista não precisa ter. Deixa que a gente fique acordado de madrugada, mapeando quantas pessoas estão infectadas, quantas estão morrendo e tudo mais. Então, eu queria falar um pouco daqueles comentários de que é um cenário positivo para o Brasil, sem dúvida eu acho que é assim, mas de modo geral é bom para a gente investir quando as pessoas estão com medo de alguma coisa. Exatamente. Então assim, o que era muito bom no ano passado, todo mundo estava com muito medo de se fazer previdência não. Então lembra, primeiro foi medo da eleição, no final do ano retrasado, aí entrou o Bolsonaro, ninguém sabia se o presidente Bolsonaro ia apoiar a reforma previdência ou não, tinha dúvida da agenda dele, ele apoiou, aí depois tinha dúvida se ia passar ou não no Congresso. Sempre, geralmente, o mercado de alta se faz vencendo o medo das pessoas. Quando está todo mundo achando que está tudo muito bem, tira um pouco do pé, porque é a hora que pode vir uma correção. Que é um pouco do que a gente estava aqui vivendo no Brasil. Assim, estava todo mundo com um cenário otimista, que eu acho que é verdadeiro, mas estava muito investido nos preços. Muito volume entrando na bolsa, muito volume tomando risco. A gente vê isso pela performance dos fundos imobiliários do ano passado. Várias vezes. Então, geralmente, quando acontece isso, o mercado fica sujeito a um pouco uma realização. E aí precisa ter um medo para vencer, seja um coronavírus na China, seja o medo de que o fiscal aqui no Brasil não vai perdurar por muito tempo, que o mercado, que as pessoas vão ficar cansadas de reforma, seja o nosso crescimento pode ser um pouco mais devagar. Nessas horas é que surgem as maiores chances. Então talvez a mensagem seja essa, assim, o cenário eu acho que é positivo, mas o melhor momento vai ser quando as pessoas acharem que não é. Sim. Bom ponto. Vocês têm mais algum ponto a acrescentar? Acho que só agradeceria a oportunidade, acho que é importante, de novo, esse processo de educação, né, vocês colocarem
a gente aqui de frente para os clientes, para eles entenderem quem são os gestores. E, de novo, o desafio deles é escolher o gestor. Né? Ao invés de ficar olhando a cota e tudo mais, não se preocupar como é que está no mês e tudo mais. Eu acho que é entender como é que é a nossa cabeça, como é que é a nossa estrutura, com o que a gente se preocupa, né? Para ele estar comprando o gestor e não o cenário que está na cabeça do gestor. Exatamente. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês, gente. Queria agradecer a presença de vocês dois, muito obrigada. E a todo mundo que participou, muito obrigada também. Boa tarde, continuem assistindo. Obrigado.